Será que a fé produz perseverança? Vamos lá em Romanos capítulo 5. Ela diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então, eu gostaria de falar sobre essa fé que produz perseverança. Olhando para trás e de acordo, com os desafios, com os desertos, que eu também estou no meio deles, como eu sempre falo nos meus vídeos, eu ainda estou no processo, de deserto. Nós só teremos domínio para falar, eu converso muito com meu marido sobre isso, que nós só teremos domínio para falar de um tema, de algo que nos acontece quando nós vivemos de fato certos desafios e problemas na nossa vida, que todos nós seres humanos estamos enfrentando ou porventura um dia vai enfrentar um deserto. Então se prepara aí. E quando nós estamos no meio desse processo, eu olhando para trás e vendo outros desertos, outras dificuldades que eu já venci em Deus, e quando eu estou no meio desse problema que eu estou vivendo, eu reflito e olho para trás. Aí vem Lamentações que fala, traga à memória o que te dá esperança. Lamentações 3 fala, Então, eu sempre olho para trás e falo, o que eu venci em Deus, o que eu passei e eu venci no Senhor, e hoje eu tenho o domínio para falar, não, aquele momento foi difícil, aquela dificuldade foi difícil, e o Senhor, com a graça dele, me fortaleceu para que eu vencesse. E hoje eu posso estar aqui falando. Então, quando a gente entra numa outra fase, num outro deserto, nós temos a esperança. Então, fala que a tribulação produz em nós a perseverança, porque nós vamos continuar permanecendo em Deus. Por quê? Porque se você vencer uma prova passada, você vai estar habilitado para vencer mais uma em Deus, porque você já passou por aquela. É como se mudasse de fase, entende? Então, essa perseverança vai produzir também um caráter aprovado por Deus. Você já passou aquela. Então, ela fala, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Então nós só conseguimos vencer isso em Deus, através do Espírito Santo, porque Ele que vai trazer, Ele vai ser o intermediário que vai trazer à nossa memória aquilo que nós já passamos, aquilo que nós já vencemos em Deus. Então nós só estaremos habilitados a vencer novas lutas, novas guerras, novos desertos, quando nós de fato já tivermos sido aprovados por aquele que a gente já passou. Então, assim, eu olhando realmente ali para trás, eu falo, nossa, mas eu já venci isso em Deus, eu consegui, e não foi por mim, foi pela graça dele, foi porque ele me sustentou, e eu carrego isso comigo. Então quando eu tô ali passando por uma outra guerra, uma nova tribulação, eu falo, mas eu já venci. Aí vem a minha memória, o Espírito Santo, mas você já venceu aquela, você não lembra? E você acha que aquilo não foi mais difícil do que isso que você está passando agora? De fato, a gente possa ter essa esperança no Senhor, e continuar crendo que nós vamos ser vitoriosos em Deus novamente. E é isso que eu gostaria de trazer para você, esse encorajamento, para que quando você estiver aí no meio da sua tribulação, no meio da sua luta, no meio da sua guerra, você ter essa paz com Deus, porque aqui fala, nós já somos justificados, pela fé, porque nós temos paz com Deus. Então, essa paz, que eu falo, que ela excede todo entendimento, só vem através do Espírito Santo. Nós só temos essa paz com Deus porque nós temos essas experiências em Deus para contar, porque nós temos o Senhor na nossa vida. Então, quando você estiver nesse dia, quando você estiver nessa tribulação, no dia mau, você olha para trás, você olha e fala, eu já passei por isso, então eu estou habilitada para vencer novamente. Então, que nós possamos ter no dia de hoje essa esperança em Deus e estar habilitado para vencer mais uma guerra junto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.